Hoje o tema da nossa aula é uma técnica chamada Osotogari, né? Então a gente vai iniciar ela por várias pegadas diferentes e a primeira vai ser uma situação de underhook, tá? Então vou iniciar com o underhook conectado e o que eu preciso pensar para chegar no Osotogari, né? Eu preciso conectar meu gancho naquela perna dele. Só que muitas vezes essa perna está distante. Se é alguém que se defende bem, ele vai ficar bem lateral e vai esconder aquela perna dali. Então não vou conseguir fazer isso direto. Então o que eu vou primeiramente fazer? Né? Eu vou bater minha coxa com a coxa dele para fazer ele recuar. Né? Em outras aulas, o que a gente já tinha feito? Batia e calçava. Só que ao invés de agora eu calçar pelo calcanhar, eu vou bater e quando ele recuar essa perna, eu vou fazer um gancho, né? Prendendo meu calcanhar atrás do joelho dele. E aí agora com essa perna eu vou dar pequenas passadas até que eu chegue aqui. Quando eu chego nessa posição, o corpo dele já está bem desequilibrado. Meu punho é como se eu quisesse socar o chão para que essa projeção aconteça. Beleza? Se eu estiver dominando aquele punho, ótimo. Mas eu não preciso necessariamente disso aqui, porque muitas vezes ele vai puxa o punho e vai acabar escorregando. Isso é difícil de ter. Então eu vou com a minha perna bater, fazendo ele recuar e calçando com a minha outra perna atrás do joelho dele. Agora com essa perna eu vou dar pequenos passos até eu chegar aqui. Chegando aqui, eu direciono meu corpo para baixo junto com o meu punho e consigo projetar. Fazendo isso de uma forma um pouco mais dinâmica, vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Então, a gente vai testar essa primeira situação e a partir daí a gente vai coordenando outras pegadas e outras variações de Osotogari. Beleza? Vamos testar. Let's go! Agora a gente vai iniciar um underhook. Pode fechar um over. Só que agora eu não vou me manter mais sem as duas conexões. Eu vou migrar minha pegada de underhook para uma pegada de pinch headlock, que é quando eu seguro mão com mão, prendendo a cabeça e o ombro dele. Beleza? Então, trago. Agora, o que eu vou fazer? Com o meu antebraço, é como se eu estivesse batendo, né, no rosto dele, desequilibrando ele para cá. Então, eu tô nessa situação, é isso. Desequilibra ele para cá. Tá? Meu braço faz com que o peso dele vá para trás. Agora, aponto meu pé naquela direção e faço um Osotogari na perna dele que está mais próxima, fazendo esse movimento. Beleza? Então agora, anteriormente eu tinha feito isso aqui. Batia nessa e fazia o Osotogari lá. Agora, eu vou ter um pinch headlock. Então aqui é como se fosse realmente batendo meu bíceps, né, no queixo dele para jogar o peso dele para trás. Então é isso. Ao mesmo tempo, eu começo a vir com a minha perna para que a projeção aconteça. Né? De uma forma mais dinâmica, seria mais ou menos isso. Beleza? Então, mais uma vez. Pinch headlock. Aqui eu não posso botar minha perna direto, sem desequilíbrio, senão eu que vou levar. Beleza? Eu vou cair. O Osotogari é um golpe que meio que seria 50% para cada um. Todas as vezes que eu conecto minha perna, a perna dele está conectada com a minha. Então eu posso derrubar ou ele derrubar. O que faz eu ganhar essa disputa é o desequilíbrio. Então por isso que é importante eu dar essa ombrada, porque aqui eu venci essa disputa. Então agora eu posso colocar minha perna e completar minha projeção, beleza? Então quem ganha a disputa do Osotogari é quem consegue pendular um pouco mais a cabeça do outro, beleza? Vamos testar. Vamos lá, essa mesma variação a gente mostrou na aula passada quando a gente falou sobre double underhook. Então quem veio na aula passada viu que a gente mostrou um Osotogari nesse tipo de pegada, né? Então eu vou mostrar ele novamente, né? Mas agora a gente está falando de um golpe específico e não de uma pegada. Então a gente trabalhou até agora com underhook, que é quando eu faço ele recuar essa perna, eu consigo conectar e chegar na primeira. Eu tinha uma situação de pinch headlock, que eu desvio o corpo dele para trás para que eu conseguisse fazer um Osotogari. E agora a gente vai fazer uma ação quando eu tenho os dois underhooks. Então, por exemplo, agora eu cheguei na situação que eu consegui esse domínio, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer agora eu vou elevar o meu cotovelo e fechar uma pegada alta, beleza? Um high lock aqui. Então agora eu vou avançar a minha perna ao mesmo tempo que eu desequilibro ele. Então avanço, desequilibro. Minha perna vem na mesma conexão por trás e agora eu vou fazer a mesma técnica. Beleza? Então posso começar isso de várias formas. Por exemplo, às vezes eu tenho um body lock. Do body lock eu consigo migrar para esse tipo de situação, tá? Posso fazer um underhook, por exemplo. Desequilibrei, cheguei num double underhook, por exemplo. Então a partir daqui, né, muitas vezes ele vai jogando o peso para trás. Ele faz esse tipo de reação, tá? Então eu vou levantar meu cotovelo,
e fechar um high lock, beleza? Posso fechar nas mãos do meu antebraço ou no punho, beleza? Ao mesmo tempo que eu dou o passo, eu desequilibro ele, tá? Agora eu posso passar minha perna por trás e concluir meu Sotogai, beleza? Fazendo um pouco mais dinâmico. Beleza? Então, vamos testar. Na próxima situação, em vez de eu fazer utilizando um under, a gente vai trocar. Ele vai ter um under, abraço meu ombro, e eu vou ter um overhook, beleza? Igual à primeira situação, beleza? Então eu vou bater na primeira perna dele, bater na segunda e começar a pular para que isso aconteça. Beleza? Então, o mesmo movimento, beleza? Então, agora, em vez de eu começar com o underhook, ele tem o underhook. Então, bati na primeira, calcei. Então, de novo, um pouco mais dinâmico. Beleza? Deu para visualizar? Então, vamos nessa. A próxima variação também é uma situação de overhook, né? Mas a gente, assim, tem duas formas de tentar aplicar um Osotogari. Uma, no lado contrário. Então, por exemplo, eu estou com a pegada de esquerda, né? Minha perna esquerda, e eu quero chegar no outro lado, tá? Na perna esquerda dele. Então, para que eu chegue naquela perna, eu preciso fazer essa recuar. Por isso que a gente estava batendo na coxa, para quando ele recuasse, essa perna aparecesse, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou varrer essa perna. Então, o mesmo princípio que a gente fazia num pinch headlock, que eu jogava para cá para começar a varrer, a gente vai fazer no overhook, mas de outra forma, tá? Então, primeira coisa, de lado não dá para eu ir para lá. Então eu vou jogar meu ombro para fazer ele virar de frente para mim, para fazer isso aqui, com que isso aconteça. Então, eu jogo para fazer ele andar. Essa mão aqui, de novo, é como se eu quisesse bater o meu bíceps na região do rosto dele, fazendo isso, tá? Então, quando eu consigo pendular ele, eu consigo trocar minha perna e fazer meu Sotogari novamente. Então, o movimento vai ser 1, 2, 1, 2. Então, mais uma vez devagar, tô nessa situação, jogo ele para cá. Agora eu consigo bater o bíceps no rosto, né? Pode ser no pescoço, pode ser no rosto. E aí eu conecto minha perna para poder projetar. De uma forma mais dinâmica, é esse movimento. Beleza? Então eu faço ele vir e com meu bíceps eu faço ele retornar. Mais uma vez. Beleza? Então a gente usa um primeiro movimento para uma direção para fazer ele voltar para outra direção usando esse movimento, como se fosse um soco, né, na real, só que o que eu acerto é o meu bíceps ali na direção da nuca, do rosto, só para fazer ele desequilibrar para trás, beleza? Vamos lá. A gente agora vai pensar numa pegada que a gente chama de over-under, que é quando os dois estão nessa situação esgrimados, beleza? Aqui é uma situação que eu primeiro preciso pensar em desequilíbrios antes de tentar conectar minha perna, porque se eu conecto minha perna, a gente tem o mesmo domínio de pegada, como se fosse vamos botar aí uma 50-50. Né? Se eu tento jogar, ele tenta me jogar de volta e fica nesse pêndulo, né? Então quem vai ganhar essa disputa normalmente é o mais forte. Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer agora é essa mão que está no tríceps, eu vou fechar o meu cotovelo, né, próximo ao cotovelo dele, como se eu quisesse conectar meu cotovelo na minha costela, ao mesmo tempo que essa mão que está no underhook faz esse movimento. Então, antes de colocar minha perna, eu preciso fazer isso, tá? Agora que eu consegui desequilibrar, agora sim eu posso colocar minha perna e projetar. Então, eu não posso daqui colocar minha perna direto, vai ficar nesse pêndulo. Então eu preciso fechar o meu cotovelo e levantar o underhook, tá? Para que ele fique com o corpo lateral. Para daí eu começar a pensar em colocar minha perna. Então, tem muita gente que quer colocar a perna direto, coloca a perna direto. E aí eu só faço e devolvo com a mesma situação. Então, antes de pensar em colocar a perna, o desequilíbrio acontece primeiro, principalmente nessas situações que ambos estão muito conectados iguais. Então, fecho o cotovelo e levanto meu underhook, fazendo isso. Então, de novo, passo para o lado, desequilíbrio. Logo depois do desequilíbrio é a hora que eu começo a tentar projetar com o meu Sotogari. Então, desequilibrei. E aí a gente consegue fazer a mesma técnica, beleza? Vamos testar. Vamos lá. Agora a gente vai usar uma outra variação de Osotogari, só que numa situação defensiva. Pode fechar quando a gente está numa situação de body lock, tá? Olha pro lado de lá.
Ó, olha pro outro lado. Aí, beleza. Quando ele tá olhando pro lado de lá, eu não consigo fechar um overhook. Se ele estiver olhando pro lado de cá, eu consigo voltar, fechar um overhook e pensar em usar o mesmo sotogari, tá? Mas quando ele olha pro outro lado, não tem overhook. Então o que eu vou começar a fazer? Uma mão no tríceps e a outra mão atrás da axila. Beleza? E a partir daqui eu vou conectar minha perna, vou saltando com a outra perna até que eu chegue aqui, tá? Quando eu chego aqui, eu jogo, direciono o corpo dele para trás, ao mesmo tempo que eu uso minha perna para fazer uma varredura, tá? Então, a gente está passando por mais um cenário de pegada e agora, olha para o lado de lá, se ele olha, vira o rosto, se ele olha para cá, eu consigo fechar o overhook. Aí eu consigo voltar a trabalhar com isso aqui. Mas o que eu quero agora é, ele olha para o outro lado. Não dá para fazer o overhook. Eu posso até tentar mudar o lado, mas, por exemplo, eu tenho um lado predominante, então eu não consigo fazer isso para a esquerda. Eu só consigo aplicar um sotogari bem para o lado direito. Então, eu vou buscar a pegada atrás da axila e a mão no tríceps. Então, tô aqui, busquei, conecto e faço a mesma variação de um sotogari. Beleza? Então, agora eu tô saindo de uma posição de domínio dele, né? Para procurar alguma forma de me defender, beleza? Então, o que acontece muito também aqui? Eu começar a fazer isso, e aí, quando eu faço isso aqui, ele querer me tirar do chão, me levanta. Começa a acontecer isso. Eu vou brigando até que eu consiga fazer a mesma situação de novo. Então, acontece muito nessa briga de eu estar aqui, ele me levantar. E agora, se ele me levanta, vai, aqui tá muito ruim. Agora, quando eu fecho um gancho, me levanta. Eu consigo voltar e desequilibrar ele novamente. Então agora a gente vai aproveitar da pegada dele para fazer essa pegada, né? Vou fazer uma pegada reversa para conectar meu sotogari e completar a varredura, beleza? Vamos testar.